no capítulo de número 5. Leiamos a partir do versículo 21, diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e suplicava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo-o falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vê que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e lhe disse toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Tomai o vosso assento, por favor. Eu quero falar com vocês, subordinado ao tema, o perigo de uma fé fraca. O perigo de uma fé fraca. O Evangelho segundo escreveu Marcos apresenta Jesus como o servo. E como o servo, Jesus está sempre trabalhando no registro de Marcos. Jesus está sempre se movendo. A palavra mais usada e repetida no Evangelho segundo escreveu Marcos é logo, porque Marcos apresenta um Cristo que não perde tempo. Jesus estava sempre se movendo e trabalhando para a glória do Pai e edificação dos homens. A partir do versículo 21, lemos que outra vez ele está num barco, após ter acalmado a tempestade, após ter libertado um homem de opressão e de possessão demoníaca. Rapidamente Jesus já pega um barco e volta para o lugar de onde havia saído. Algo extraordinário acontece. Um líder de uma sinagoga vem publicamente e se prostra diante de Jesus. Vocês leram
pelo menos 2, 3 vezes, está escrito que ali havia uma grande multidão. Um líder da sinagoga era um líder religioso. E se você já leu os registros dos evangelistas sobre pregações e obras de Cristo, você sabe que os maiores inimigos de Jesus eram os religiosos. Sendo Jairo um principal ou um líder de uma sinagoga, haviam muitas sinagogas em Jerusalém. Um ambiente criado durante o tempo do cativeiro, pois no cativeiro não tinha templo. Eles então criaram a sinagoga, um pequeno ambiente, para ali se meditar na palavra de Deus. Mesmo pós-cativeiro, o costume da sinagoga, que era uma extensão do templo, continuou. E para ser um príncipe, um líder, um principal de uma sinagoga, se estabelecia muita autoridade. Eles não tinham o costume de se prostrar publicamente diante outro homem. Vocês sabem que na maioria das vezes que Jesus deu lampejos da sua divindade, pegaram em pedras para apedrejá-lo. Jesus já foi expulso de uma ou de várias sinagogas. Enquanto Jesus pregava em uma das sinagogas, projetaram matar Jesus. Jairo já fez parte de uma dessas sinagogas ou de uma dessas reuniões, onde outros líderes de sinagoga, autoridades da sinagoga, expressavam seu ódio contra Jesus. E agora, um desses homens, que jamais se prostraria perante outro homem, agora publicamente, perante uma grande multidão, cai de joelhos perante o Deus encarnado. Vocês lembram do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3? Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Vocês lembram de José de Arimateia, que era um discípulo oculto, quem tinha influência, jamais, humanamente falando, sem a ação da graça e com a ausência da fé, jamais se prostraria perante Cristo naquele tipo de ambiente publicamente. Mas Deus sabe dobrar os homens. Deus sabe encurvar quem se acha digno de nunca se encurvar. Deus sabe quebrar quem se sente inquebrantável. O que é o homem se não barro na mão do oleiro? O que é o homem, seu coração, se não como águas nas mãos do nosso Senhor? Esse homem agora tem algumas atitudes. Por quê? Porque a morte está rondando a sua casa. Quando a morte se aproxima da sua casa, ele se aproxima do príncipe da vida. Versículo de número 22. Eis que se chegou. Se vocês acompanham minhas pregações, sabem que eu não sou de ficar mexendo com o público. Intimidade forçada é estupro. Mas eu preciso que você grave algumas atitudes que Jairo tomou, para que você entenda a conclusão da mensagem. E como nós somos pentecostais, eu não tenho como evitar algumas reações que serão feitas aqui enquanto a mensagem está sendo explanada. E fique à vontade, isso é uma Deb. Então diga após mim, por favor, se aproximou. É para gravar. Então, quando a morte está se aproximando da casa de Jairo, Jairo sai de sua casa ou de sua sinagoga e se aproxima de Jesus. É uma lição para nós. Naquela ação pela graça de Deus, que é Cristo encarnado, atraindo um homem que jamais se dobraria sob outra circunstância, é a graça que o faz se aproximar. Isso é instrução para nós, porque somos também
dependentes da graça, por isso precisamos de fé. Tiago 4,8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O distanciamento foi quebrado por causa da dor. A distância, o preconceito, o desprezo ao Deus homem foi anulado por causa da angústia. Ele se aproxima de Jesus. A segunda coisa que Jairo faz e nos impacta é, versículo 22, prostrou-se. Da primeira vez ficou bem fraquinho, dá para melhorar. Bora lá, 1, 2, 3. Prostrou-se. Interessante, como eu já disse, aquele que jamais, humanamente falando, religiosamente falando, pelo sistema do qual ele faz parte, se prostraria, agora se prostra, porque o príncipe da sinagoga reconhece que está diante do príncipe do céu, do príncipe da paz, e como pregou Pedro, do príncipe da vida. Ele cai de joelhos, ele se humilha. Não tem como separar fé de humildade. Não tem como. Fé e humildade caminham juntos. Quem tem fé é dependente. Quem é dependente é porque tem fé. Ter fé é se colocar na posição de pequeno, fraco, dependente. Naquele momento que Jairo se aproxima, ele depende da proximidade. Naquele momento que Jairo se prostra, ele está dizendo: fora daqui podem me chamar do que for, mas aqui eu sou necessitado, eu preciso do Senhor. É isso que faz Jairo se prostrar. Jesus disse em João 5,44 que os homens que buscam glórias de outros homens não podem crer nele. Repito, aqueles que se importam, dão a vida, matam, enganam, puxam tapete, invejam, desprezam os outros ou até as coisas de Deus, só para ter honra de homem, aplauso humano, apoio humano, like da net, tudo isso é desejo por honras humanas. Jesus diz: não podem crer nele quem deseja as honras dos homens. Eu vou repetir. Por que o Zé de Arimateia é oculto? Por que o Nico vai de noite? Para ninguém ver, para ninguém saber. Ele, um príncipe da sinagoga, diante da multidão, cai de joelhos. Ah, irmão, cai de joelho perante a multidão. Já tinha gente botando a mão na boca. Já tinha gente, se fosse hoje, filma aí. Olha quem está de joelho, olha quem está prostrado. Por que eu digo isso? Porque quando Jairo cai de joelho, ele está abrindo mão de sua reputação. Quando Jairo cai de joelhos publicamente, ele está abrindo mão das honrarias humanas. Jairo, eu preciso que você coloque isso aqui, deixa descer para cá. Está correndo risco. Jairo está perdendo muita coisa. E quem é pai sabe do que eu estou falando. Só quem é pai e mãe sabe do que um pai ou uma mãe é capaz de fazer para preservar a vida de um filho, ao ponto de se colocar no lugar do mesmo. Jairo ali está sacrificando, sim, está abrindo mão das aparências e das glórias humanas. Ele vem, se aproxima, ele vem, se prostra. Olha a humildade. Suplicava muito. A minha filha está moribunda,
vem comigo, vem comigo. Isso é fé. Por quê? Porque outro poderia dizer assim, ó, só fala e me despede. E Jesus fez isso com outros, mas Jairo não. Jairo não cantaria, me dá minha vitória, depois vaza. Não, Jairo veio, se prostrou e disse, vem comigo, embora lá em casa, passa lá em casa. Jairo está levando Jesus para casa. E agora, olha o que o texto diz sobre a fé de Jairo. E Jesus foi com ele. Versículo 24. Jesus nunca foi com ninguém, a não ser Zaqueu, quando ele se ofereceu. Agora Jairo está convocando, está suplicando, melhor dizendo, está rogando, está pedindo. Por quê? Porque tem fé. Eu não entendo esse tipo de gente. Hoje me enviaram um vídeo de uma igreja neopentecostal, falsas igrejas com falsos pregadores, e aquela pastora com o cajado de Moisés, uma bandeira com a estrela de Davi no peito. Pará. Aí eu vi um cartaz do lado direito assim, fé violenta. Eu disse, o que eu vi? Fé violenta. É um tipo de gente que pensa que fé é mandar em Deus. Já viu? Eu decreto, eu determino, eu ponho no joelho. Ó Jeová, eu tenho 30 anos de crente. Ó Jeová, eu nasci na igreja. O capeta nasceu no céu e vai ser lançado no lago de fogo. Se você tem fé de verdade, você se humilha, porque quem manda é Ele, quem decreta é Ele, quem determina é Ele. Confissão positiva, tudo mentira. Abra a boca e decrete, tudo mentira. Crente não decreta, crente não determina, crente ora, crente profetiza, crente suplica, mas quem está no trono é quem pode adorar o soberano que governa todas as coisas. Isso é fé. Depender. Se fosse para não depender, para que fé? E ele roga, vem comigo. Agora é lindo, agora é lindo, agora é lindo. Jesus foi com ele. Eu preciso de sua atenção. Eu sei que vocês estão cansados, eu também. Jesus foi com quem? Ficou bonito, mas dá para ficar lindo. Jesus foi com quem? Então quem está, olha só, não me estressa. Quem está levando Jesus por aquele caminho? O Senhor vai comigo? Eu vou com tu. Então por favor, Senhor, vamos Jairo. Jesus está seguindo. Jesus está seguindo. Quem está levando Jesus por aquele caminho? Gostei. Quem está levando Jesus por aquele caminho? Poguei. Levítico 15 diz que quando as mulheres chegassem no seu período natural de todo mês, deveriam se isolar. Mas tem uma mulher que o que ela enfrenta não é natural. Não cessa há 12 anos. A família gastou tudo que tinha. Moças saem, moças voltam.
Mulheres saem, mulheres voltam. E lá está ela, isolada de tudo e todos. Isolada. Mas quem está trazendo Jesus? Se é um caminho onde se tem um ambiente impuro, será que não daria para Jairo ir por outro caminho? Mas ele está com pressa. A menina está morrendo em casa, a filha dele. Então bora, Senhor, por aqui, estou indo, Jairo. Bora, Senhor, por aqui, estou indo. Está chegando, Senhor. Fica da tua, Jairo, estamos indo. De repente, a multidão que está seguindo Jesus, ele está indo na casa de Jairo. Olha, ele está indo. E o Pedro estressado, cala a boca, bora prestar atenção. E Jesus. Ou a multidão fala aqui e ela escuta lá, ou uma das mulheres que entrava e saía, olha para ela: miga, tu tá percebendo, miga? Percebendo o quê? Olha quem tá vindo. Quem? Eu estou aqui há 12 anos. Aquele homem que eu falei dele para tu. Ele cura, ele restaura, ele ressuscita morto, ele acalma a tempestade, ele cura leproso. Eu já falei de tu para ele. Diz o texto, ela ouvindo falar de Jesus. Volta para o início do texto. Quem se aproximou de Jesus? Início do texto. Quem se aproximou? Isso, nem deixa eu falar, só para mostrar que sabe. Quem se aproximou? Quem se prostrou? Quem está levando? Aí ela, eu vou lá. Vai? Vou. Se eu apenas tocar, serei curada. Aí quem olha para as palavras dela, Carla, diz assim, pastor Simval, isso que é fé. Não é, não. É ela quem tem a fé fraca. Porque ela diz, eu só preciso tocar. Aí ela vem por detrás da multidão, pastor Diego. Com licença. Chega perto de Jesus e toca. Virtude em Jesus, mas não foi ela quem gerou a virtude. Alguém preparou o ambiente, alguém se chegou antes, alguém se prostrou, e não foi por trás da multidão, foi na frente. Pastor, mas ela está com medo, porque ela tem muito o que perder. E Jairo? Os dois correm riscos, os dois têm o que perder. Só que nós não reconhecemos que às vezes recebemos a bênção pelo ambiente que é propício, pelo ambiente gerado. Tem gente que é curado aqui, nunca orou.
Mas a igreja ora e cria um ambiente de cura. Tem gente que está crescendo no ministério porque seus líderes geraram essa ambiência de oportunidade e honra ministerial. Mas eles, se dependesse apenas deles, não teriam história, não teriam tocado onde tocaram. E Deus trabalha com ambientes preparados. Primeiro fez o jardim, ambiente, depois colocou Adão. Primeiro fez o tabernáculo, ambiente, depois colocou o sacerdote. Primeiro Paulo e Silas cantaram na prisão, ambiente, depois o carcereiro foi salvo. Primeiro colocou os discípulos no cenáculo para orar, depois, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu. Deus trabalha com ambientes. Olha a ambiência que a equipe de louvor gerou. Aí a Carla percebeu: fulano de tal, precisa disso, vai lá. E tu chorando, precisa daquilo, vai lá. E outro dando glória. Ela disse: não tem como. Ela estava dizendo: eu não vou estragar o ambiente. A atmosfera já foi criada. Ou seja, Jairo criou o ambiente. Jairo faz com que Cristo esteja cheio da virtude para curar e para ressuscitar. Nossos avós criaram o ambiente. Minha avó dizia: meu filho, na ceia a gente vai em jejum para a igreja. Meu pai dizia: nunca vá pregar sem orar. Minha mãe dizia, minha mãe diz: salvação é dom, mas dom não é salvação. São ambientes de respeito, é atmosfera de respeito com o sagrado que os nossos pais foram nos ensinando. Como que Jairo criou aquela atmosfera? Como que Jairo criou a ambiência? Se chegando, se prostrando publicamente, sem ter vergonha de Jesus. E aí é que nós queremos mudar o método de se criar a atmosfera. Não precisa mais tanto preço. O que Jairo fez? Se chegou. O que Jairo fez? Se prostrou. O que Jairo fez? Suplicou. O que Jairo fez? Trouxe Jesus. E você? Exatamente. O que os nossos antepassados fizeram? O que os pioneiros das Assembleias de Deus faziam? Pregavam nas praças, pregavam nas ruas, evangelizavam nos lares, levantavam a madrugada para orar, oravam por cura, não riam das línguas estranhas, levavam a sério o ministério do Espírito Santo em nosso meio. Eles criaram a atmosfera, e a gente diz: não precisa disso tudo. Temos a tecnologia, temos as mensagens na internet, no Google. Temos os aplicativos na palma da mão. Geração fraca por causa das facilidades. Consagrações, crescimento ministerial era feito a partir de serviço. E os crentes suportavam os testes, os crentes suportavam as provas. Quando ainda em suas imaturidades, alguns pastores disciplinavam alguns crentes. Eu lembro, lá na Bahia, mesmo aquele crente disciplinado ou excluído, não deixava de ir à igreja, ia para o culto e ficava na janela. Mas hoje, se o pastor não citar seu nome, tu fica triste.
Se não tiver oportunidade, tu fica triste. Se alguma coisa vai de encontro à sua fragilidade ou sensibilidade, você sai do culto e faz um texto no Facebook, dando indireta para pastor, dando indireta para a igreja. Pelo amor de Deus, cresce. Você não é bebê, Jesus não é babá, igreja não é berçário. A gente não pode facilitar o que de fato é complexo. Nunca foi fácil ser cheio do Espírito Santo. É jejum, oração, renúncia. Jejum, oração, renúncia. Jejum, oração, renúncia. Mas o que é que dizem hoje? Empolgadamente, coloca a mão na cabeça e o cabra começa a fazer um abadabadu e pronto. Não precisa se aproximar publicamente, não precisa se prostrar, não precisa convidar Jesus, não precisa levar Jesus para casa. Só precisa o quê? Sexta vai na balada, sábado vai na macumba, domingo vai na igreja, segunda vai para a balada, terça vai para o espiritismo, quarta vai para a macumba. Ei! O diabo aceita te dividir com a igreja, mas Jesus não aceita te dividir com Satanás. Ele é ciumento. Ou é de Deus, ou é do diabo, ou é do céu, ou é do inferno, ou é de Jesus, ou é do demônio, ou é da santidade, ou é do pecado, ou é da porta larga, ou é da porta estreita. Aqui a porta é estreita. Se prostra, se aproxima, suplica. Não é do seu jeito. Não venha criar seus métodos. Qualquer fé, qualquer expressão de fé que desonre a palavra do autor e consumador da fé é fraca, é falsa. Eu só toco. Aí ela vem por trás da multidão, aí ela toca. E o texto diz assim, ela sentiu estar curada porque o sangue estancou. Ela sentiu. Posso fazer uma pergunta e você me responde, por favor? Você tem sentimentos? Rapidamente. Pergunta rápida, resposta rápida. Todas as coisas que você chegou a uma conclusão pelo que sentiu, foi tudo verdade? Sentimentos enganam. O sangue estancou. Pronto. O sangue estancou. Estou curada. E agora? E agora? Tchau. Fui. Com licença, com licença. Já recebi minha bênção. Com licença. Já recebi minha vitória. Com licença, com licença. E Jairo está lá. Jairo permanece na presença dele. E a fé do toque vazou. A igreja cuidou de você. Foi lá que você teve oportunidade. Foi lá que você aprendeu a cantar. Foi lá que tu aprendeu a ler. Foi lá que tu aprendeu a falar. Foi lá que tu perdeu a timidez. Foi lá que tu teve as melhores amizades. E de repente, do nada, tu virou as costas para a igreja. Ingrata, ingrato. Ainda diz, cada um tem a sua fé. Fé que te arranca da comunhão do corpo de Cristo é falsa. Eu estou vendo que tem gente que está com pena da mulher. Olha isso. Quando ela vaza, Jesus diz, quem me tocou? Quem me tocou?
Pedro, é meio complicado isso aí, Senhor. Olha o tanto de gente. Aí Jesus disse: alguém recebeu a virtude, mas não permaneceu. Recebeu a virtude e vazou. Recebeu a virtude e virou crente 007. O discípulo oculto. Recebeu a virtude e se tornou vampiro gospel. Só vê na ceia beber o sangue do cordeiro e some. Nunca mais faz nada na igreja. E Jesus está aqui, ó. Quem me tocou? O que ele está dizendo por trás dessas palavras de quem me tocou é: se apresente, confesse, renuncia, abra mão desse temor dos homens. Eu vou perder a amizade, tem uma família do céu aqui para você. Cadê você? Minha família vai me abandonar. A família do céu não te abandona. Cadê você? Meu pai vai me colocar para fora se eu falar que eu sou crente. Papai do céu não te abandona. Não negue a Jesus. Não se oculte. Quem me tocou? Ela já estava indo embora. Irmão, eu conheço a Alma Deb. A Alma Deb reage com Bíblia. Bora voltar para Jairo, para eu voltar para a conclusão. Primeiro, Jairo se che. Segundo, Jairo se. Volta para ela. Com licença, já recebi minha bênção mesmo, eu estou indo embora. E Jesus: quem me tocou? E o texto diz que Jesus procurava aquela que isso fizera. Isso indica que ele procura com a voz na direção dela, porque ela está saindo pelo meio da multidão, e ele procura a que isso lhe fizera. Quem me tocou? Eu estou pregando na Alma Deb, hein? Agora, a mulher sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, se chegou. Vou completar o versículo, hein? Se prostrou. Se eu fosse Jesus, aprender. Fala para alguém: quer chegar onde Jairo chegou? Passa por onde Jairo passou. Deus só começou a fazer algo na sua vida e você está pensando em desviar. Deus só começou a fazer algo na sua vida, mas porque não aconteceu como você projetou, sonhou, desenhou, sei lá para quem falou, você quer desistir de tudo igualzinho ela. Ele só tinha começado a cura, ele só tinha começado o processo. Tem cura que é instantânea, tem cura que é processual, e o que tem a última palavra não é o que você sente, é o que ele fala. Pelo que ela sente, ela está curada e vaza. Aí ele pergunta: quem me tocou? Ela treme e teme, porque a presença dele gera esse tipo de sentimento. Ela vem, se aproxima, igual Jairo, aprendeu, bonitinho, se prostrou, aprendeu, igual Jairo. Quando ela está de joelho, ela fala toda a verdade, conta o tempo do seu sofrimento e o sufoco que ela passou para chegar até ali. Ela tem fé, mas é fraca. A fé está lá, mas é fraca. E por que Jesus não deixou ela ir embora? Pelo mesmo motivo que ele não vai te deixar sair da presença dele. Por que ele não deixou ela vazar como ela queria? Pelo mesmo motivo que ele está dizendo que não abre mão de você. Se ela tivesse ido embora,
Se ela não voltasse, ei, desviado, desviada, se ela não voltasse, ela não escutaria o versículo 34. Filha, filho, ainda que você desista de ser filho, ele não desiste de ser teu pai. Se ela não voltasse, ela não escutaria esse aqui, ó. A tua fé fraca, frágil, mas eu a fortaleço. Qual fé? De tocar e vazar? Não. A fé de se aproximar, se prostrar. A tua fé te salvou. Agora, vai em paz e ser curada. Agora ele completa a cura nela, no retorno, na aproximação pública, na prostração. E Jairo, meu Deus, e o homem? Ela tomou todo o tempo de Jairo. O bichinho estava feliz que Jesus estava indo curar a filha dele. A mulher entra na história e atrapalha tudo. Por quê? Porque na cabeça de Jairo, a menina só estava doente. Jairo não interrompe. Jairo não diz: moça, eu cheguei primeiro, dá licença, você passou na minha frente, vaza. Vá para a fila. Por que ele não faz isso? Fé. Outros podem ir antes de mim, eu só vou chegar onde Ele quer que eu chegue. Eu vou contar minha bênção quando Ele quiser que eu conte. Detalhe, ela só está sendo abençoada porque ele, Jairo, trouxe Jesus por aquele caminho. Você teria fé ao ponto de Jesus te atrasar para acelerar alguém? Você se alegraria ao ouvir alguém contar um testemunho que poderia ser o teu? Isso é fé. Leva Jesus, honra Jesus, usa mesmo Jesus. Faz na vida dela, faz na vida dele. Porque quanto mais eu vejo Deus fazer na vida deles, a minha fé aumenta. Ele vai também fazer na minha, ele pode também fazer na minha. Jairo está vendo aquilo, e de repente chega alguém e diz assim: não ora mais não, a menina já morreu. Por que a menina morreu? Porque ela passou na frente. A mulher passou na frente. O diabo quer que você pense que você ficou para trás. O diabo quer que você pense que você perdeu a guerra e se perdeu no caminho. E Jesus está dizendo: não é para se comparar com ninguém. Ele é soberano. Cada cabelo da vossa cabeça está contado. Os seus dias estão escritos. Tu estás na palma da mão dele. Ele está no controle. E essa é a verdadeira fé. Jairo não desespera enquanto a mulher está recebendo a benção dela. Aí quando disseram: a menina já morreu, entrou aqui, ó,
a menina morreu. Jesus escutou. Quando Jesus escuta alguém falar, não clama mais, não insiste mais, do outro lado Jesus diz, não temas, somente crer. Eu vou repetir o que Jesus está falando, não temas, somente crer. Mas Senhor, ela recebeu primeiro que Jairo, Senhor. O que foi que ela recebeu? Cura. E o que é que você vai receber? Ressurreição. Onde foi que ela recebeu a bênção? Na rua. E você vai receber a bênção na sua casa, na sua família. Ah, meu Deus. Alguém está entendendo essa palavra, irmão? Aí Jesus diz, bora Jairo para sua casa, bora. Quando Jesus está chegando, tem um monte de gente chorando. Um monte de gente chorando. E aquelas mulheres fazendo aqueles barulhos agudos, movendo a língua. Um monte de gente chorando, de olho na grana do Jairo. Um monte de gente gritando, pranteando, de olho na grana de Jairo. Aí Jesus chega e discerne os corações e diz assim, todo mundo para fora. Aí o texto diz assim, ó, e riam de Jesus, quando ele disse que a menina não estava morta, só estava dormindo. Os mesmos que estavam chorando começaram a rir. Mas não estava chorando, por que está rindo? Era Jesus dizendo, eu estou te mostrando o tipo de gente que está dentro da tua casa. Aí Jesus diz, só vai entrar 3, Pedro, Tiago e João, e o resto, vaza. Quando eu chego na casa do crente, sou eu que mando, sou eu que mando, sou eu que limpo. Ele ordena que os outros saiam, só entra 3. Jairo, sua mulher, chama, vem cá. Menina, levanta. Seu pai se chegou, seu pai se prostrou, seu pai suplicou, seu pai me trouxe por esse caminho, e lágrima de pai e mãe não são desperdiçadas na minha presença. Levanta. Abriu os olhos e levantou. Levante a mão. Só se você precisa, depois que eu falar, você glorifica. Josué 24:15. Tu e tua casa servirá ao Senhor. Provérbios 3, a maldição está na casa do ímpio, mas a bênção está na casa do justo. Lucas 19, hoje veio salvação sobre essa casa. Atos 16, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O que Paulo disse a Timóteo, se você crê, tome posse. A fé que habitava em tua avó, a fé que habitava em tua mãe, habita também em você. O diabo está com os canhões apontados para a nossa família. O diabo não tem família, é por isso que ele quer destruir a nossa família. Mas eu tenho um recado para quem crê. Se o diabo não tem família, é por isso que ele quer destruir família. Jesus tem família, e olha o tamanho da família de Jesus aqui. Essa família está orando para que nossa casa não caia.
Chore pelos seus irmãos, chore pelos seus pais, suplique pelos seus filhos. Clama que eu vou te responder, clama. Tudo o que pedires em oração, crendo recebereis. Fica em pé. Apenas se você quiser medimida. Você que se afastou, ou você que nunca se prostrou se entregando para Jesus, vem agora. Se você não voltar, Ele não te chama de filho. Se você não voltar, a fé verdadeira não é gerada. Se você não voltar, você não será salvo. Quem se afastou e quer voltar agora, olha o clima, olha a atmosfera. Volta agora. Quem nunca se entregou, mas está com vontade de ser crente. Essa juventude orou pela salvação da sua alma. Estou te esperando aqui na frente. Tá vindo, vem. Filha, filho, é essa fé que salva. Filho, filha, é essa fé que salva. Aleluia. Ele te perdoa. A glória da última casa será maior que a primeira. Corre aqui, volta logo. Ele só tinha começado, e você cresceu muito e parou de depender dele. Volta logo.